What up, Peak Performance English Academy, o lugar onde o seu inglês fica forte. Guys, are you ready to train today? Hoje, guys, uma live bem especial, uma live interessante, um erro muito comum que as pessoas falam, que elas erram quando elas falam assim, eu vou. Geralmente elas colocam assim, ó, I go, eu vou. Pode até ser, mas não quando você está falando do futuro. Quando você está falando do futuro é outro eu vou, guys. Alright? Então, today, we're gonna train this. Essa live, guys, é especial pro Mr. André Nazário. Ele comentou lá no Inglês Forte, ele estava assistindo lá no canal, no YouTube, ele estava assistindo um vídeo, ele falou, teacher, não ficou claro, eu não entendi muito bem esse will. Então vai ficar claro agora, sir. O will contra o going to, alright? E o vou que não é vou. Quem já tá assistindo aí, guys? Dá um hello, me fala de onde você tá assistindo essa live. Hey Denise, how are you? Guys, como vocês podem ver aqui, ó, I will speak. I'm going to speak. É o futuro. Eu tô querendo tratar o futuro, esse tempo verbal. Só que a tradução fica diferente. Eu falarei, I will speak. O will, guys, ele sempre vai conjugar o verbo no futuro. Hey, Mr. Marco, how are you, sir? You missed me, I'm here, man. Olha só, I'm going to speak. É eu vou falar. Então esse vou, guys, que é auxiliar, ele coloca a coisa no futuro também. Só que não é, esse will, muitas pessoas elas pensam, porque a tradução é mais simples, ó. I will speak, 3 palavras, então vai ficar eu vou falar. Mas cadê o going? Não tem o go. E também não é I go, que nem eu falei pra vocês desde o começo. I go é eu vou, só que é só pra movimento. É um erro muito comum, guys. Tantas pessoas já falaram, eu vou trabalhar. I go work. Aí eu pego e pergunto, tá, mas aonde que fica a palavra work? Se você fala outra palavra, work até tem um lugar, que é o seu trabalho. Mas se você fala I go eat, eu vou comer. Se você está traduzindo no pé da letra no português, eu vou comer. I go eat. Aonde que fica o eat? Não tem como você ir no verbo, guys. I am going to eat. Aí sim. Aí você vai comer, você está usando o vou, que é o auxiliar do futuro, e não o verbo. Hey Hilda, how are you? I'm phenomenal. Então, como que você vai usar o vou, que é o auxiliar para o futuro? Ou vai, no caso do you. Você vai falar, you are going to speak. Então vai ter essa estrutura aqui, guys. O azul, que é o verbo to be, mais o going to, mais o verbo. Isso é muito importante, ok? I am going to speak. Dependendo da pessoa, você muda. You are going to speak. He is going to speak. We are going to speak. They are going to speak. Ok? E se você colocar will, você está conjugando o verbo. Eu falarei. No inglês é bem simples, guys. Você coloca I will speak, he will speak, she will speak, they will speak, everyone will speak. Todo mundo, guys, will speak. Alright? I will speak no português, aí você vai ter que conjugar. Olha, é bem mais confuso a conjugação. Eu falarei, tu falarás, ele falará. Ok, guys? Então, nós falaremos. No inglês é bem mais simples. I will speak, you will speak, he will speak. O will vai fazer todo esse trabalho de conjugação. Então, no inglês, não tem como não ser mais simples. Hey, Mr. Gustavo, how are you, sir? From São Paulo? Alright, let's go, guys. Guys, falam daí de onde você está assistindo essa live. Então, não tem como você falar que o português é mais fácil, é mais simples. Olha, o will, ele vai fazer todo o trabalho de conjugação. Eu falarei, tu falarás, nós falaremos, não. I will speak, you will speak, they will speak, everyone will speak. We will speak, he will speak, ok? Agora aqui, guys, sim vai ter uma conjugação, você vai ter que saber o verbo to be da pessoa, quando você quer falar o vou ou vai. I am going to speak, you are going to speak, he is going to speak, ok? Framingham, Massachusetts, very nice. Olha outro exemplo aqui, guys. He will walk. Ele andará, que nem eu falei, a conjugação. Ele andará. Agora, se eu falar he is going to walk, guys, ele vai andar. E esse vai
não é o verbo ir. Por isso que tá errado, guys. Eu vou te explicar, ó. Fica nessa live que eu vou explicar por que muitas pessoas, guys, eles pegam e falam I go walk ou he go walk. Errado, porque não tem como você ir no walk. Aonde que fica o walk? Você só pode go, guys, em locais. I go to the gym, I go to the park, I go to the restaurant. Eu não posso I go eat, eu vou comer. Orlando, very nice, guys. Então, look, he is going to walk. Eu estou usando o verbo to be is mais o going to para falar ele vai andar. We are going to walk, o we, que é nós, o verbo to be do we, o are, mais o going to, mais o verbo. Esse mais o verbo é muito importante, guys. Olha como que é importante. E você vai ver por que as pessoas cometem o erro de falar I go walk. Nós vamos andar. Ok. We are going to walk. Esse vamos, ele é o auxiliar, guys. Não é o vamos o verbo. Se fosse vamos o verbo, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu criar um espaço aqui, ó. Para vocês perceberem que tem uma lógica isso aqui, guys. Quando eu cheguei no Brasil, eu falava assim, ó, eu vou ir. E tá errado, né? As pessoas olhavam pra mim e ficavam zoando, né? Eu vou ir. Só que, guys, se você vê a lógica aqui, você tem que colocar o verbo I will go. Aqui, ó. Eu não falei pra você que o will, ele conjuga o verbo? I will go. Eu irei. Ok? He will walk. Ele andará. Então, will tá conjugando o verbo. Qual verbo que eu tô conjugando aqui? O go. Eu irei. No outro jeito de falar, guys, eu falo he is going to walk. You are going to speak. I will speak. Sempre tem que ter o verbo. Só que no português, olha o que acontece, guys. Quando eu falo assim, ó, eu vou, o que acaba acontecendo no português? Eu só falo eu vou. Hoje em dia, guys, eu só falo eu vou. Mas o correto seria eu vou ir. Porque se eu vou beber, se eu vou andar, se eu vou falar, se eu vou nadar, se eu for fazer qualquer coisa, guys, eu vou, o vou é o auxiliar para colocar no futuro. Então, eu vou ir. É o correto. Porque eu vou, esse outro eu vou aqui, ó, vou deixar aqui, ó, guys. Esse eu vou, sem ter outro verbo, esse sim é o go, que é só o movimento. I go to the store. I go to the restaurant. I go to the park. Eu vou sozinho é para locais, é o verbo vou, é o verbo ir, não o auxiliar que eu estou colocando pro futuro. Então, pela lógica, tem que ter. Yes, Sandra, I live in Brazil, in São Paulo. Hey, Mr. Taiwan, how are you, sir? Guys, me falam daí, da onde você está assistindo a live. Então, essa é a grande sacada, guys. Para você não cometer esse erro de não traduzir no pé da letra, pensa que quando você estiver falando a palavra go, pode ser voo, mas é go de movimento. Você só pode ir a locais. Você não pode I go play. Aonde que fica o play? Aonde que fica o tal desse play? I go walk. Não, eu nunca vou poder falar I go speak só. Eu tenho que falar I am going to speak. Que aí sim é eu vou falar. Porque esse vou que eu estou usando é o auxiliar do futuro. Ele é como se fosse o will. Ele coloca no futuro. Eu vou falar. I am going to speak, não I go speak. Porque go é só para locais. Mas por que existe esse erro? Para você parar de errar, guys, você tem que entender por que você está errando. É muito normal. É normal você errar isso por causa do português. A gente acaba falando assim, ó, eu vou e pronto. No sentido, quando você está falando, ó, eu vou amanhã. Eu vou amanhã. Eu estou falando do verbo movimento. Então, eu vou ir amanhã. Eu vou o que amanhã? Eu vou falar, eu vou beber, eu vou ir. Então, por ser o mesmo verbo, o verbo ir o auxiliar, guys, acho que vocês não estão vendo aqui. Por ser o mesmo verbo e o auxiliar, guys, as pessoas acabam deixando quieto e só falam eu vou. Mas no inglês você nunca vai poder fazer assim, ó. I will go, tem que ter o verbo. I am going to go. Esse am going to aqui é o vou, que é o auxiliar. Depois eu vou o quê? Ir.
Essa é a grande chave, guys, a diferença. Agora, outra coisa, para quem já sabe o uso do will, como usar o will no afirmativo, negativo, interrogativo, o going to, as conjugações aqui, ó, quando tem as pessoas, eles começam a se apegar agora. Qual que é a diferença de quando que eu uso will e quando que eu uso going to? Que nem o Taiwan falou aqui, ó. I'm going to São Paulo on Sunday. Guys, existe vários livros, existe pessoas que defendem essa tese, só que é uma tese, guys. Na prática não dá certo, na prática não funciona, não tem nenhuma diferença. Quando você usa o eu vou ou I'm going to, nessa tese a diferença é para ser, não, é uma coisa planejada, uma coisa que eu tenho mais certeza que eu vou fazer, não tem nenhuma dúvida. E quando eu usar o will, é uma coisa que, espontânea. Eu acho que eu vou fazer, não está confirmado. Só que isso daí, guys, é a tese do livro, o livro não fala, o livro não sabe a prática. Então, se eu falo assim, ó, eu comerei e eu vou comer, que eu não vou comer, se eu falar will, eu não tenho certeza, não, guys. Depende da sua entonação, depende da sua intenção. Então você pode usar tanto going to quanto will para uma coisa certa ou uma coisa não certa. Você não vai avaliar, não, isso daqui é uma coisa certa ou não certa, antes de você falar eu falarei ou eu vou falar. Não tem diferença nenhuma, guys. Você pode usar o going to ou will em qualquer caso, esquece isso daí, alright? É bobagem. A diferença é na tradução. O will vai conjugar o verbo falarei e o going to mais o verbo to be vai colocar o vou, o auxiliar vou. That's the difference, my friends, alright? E também tem a contração, guys. Muitas pessoas falam gonna. I'm gonna. A contração dessa palavra, going to, é gonna. G-O-N-N-A, gonna. I'm gonna do something. Então, na prática também as pessoas acabam falando I'm gonna speak, you're gonna speak, he's gonna speak. E repara que o contrário também, se eu estou falando já desse modo mais prático, você vê que eu falo he's. Eu estou juntando também o he com is. Porque se eu vou juntar o going to, eu falo he's gonna walk. Mas eu estou falando going to aqui. Alright? Guys, it's a pleasure. If you have any questions, se você tiver qualquer dúvida, guys, faz que nem o André. Essa live aqui eu fiz exatamente pro André, porque ele entrou lá no canal, no Inglês Forte, no YouTube. Ele comentou no vídeo, ele falou, teacher, não entendi essa parte aqui especificamente do will. Então tá aí, ó, do future. Se alguém mais tiver alguma dúvida, entra lá no canal, se inscreve, guys, comenta. E mesmo se não tiver nenhuma dúvida, comenta um joinha, qualquer coisa lá pra ajudar o canal a ficar forte, que eu ajudo o inglês de vocês a ficar forte. Alright, guys, peace. Love you so much.